E aí, fez todas as suas petições, pediu tudo para Deus acerca de finanças, saúde, família, todos os seus sonhos? Eu tenho certeza que sim. Orou ao Pai em nome de Jesus, tendo um versículo como garantia daquilo que você está orando? Parabéns! E aí, rendeu graças no final da sua oração por aquilo que você tinha orado? Manteve firme a confissão daquilo que você tinha orado? Meu Deus, você já é um expert na oração de petição, nessa métrica de oração que é bíblica e funciona. Nosso irmão Reagan, ele fala em um dos livros que eu acho muito legal, ele traz 7 passos para uma oração bem sucedida, e esses são vários passos que você já está praticando para crescer, se tornar uma pessoa acima da média na sua vida de oração. Continuando sobre os tipos de oração, nós também temos o tipo de oração que eu particularmente é a oração que eu mais gosto e amo praticar todos os dias, que é a oração de consagração. É nessa oração que você se sujeita aos planos de Deus. E eu gosto de dizer que essa é a oração do ser. É a oração onde eu posso dizer: Pai, se for da tua vontade. Por quê? Porque existem coisas que nós sabemos de uma forma muito clara que é a vontade de Deus acerca da nossa vida. Mas existem coisas que às vezes a gente ainda não sabe. Muitas vezes não sabemos se Deus quer que a gente entre em um trabalho ou não, se Deus quer que a gente faça algo ou não faça. Em meio a tantas escolhas da nossa vida, vão existir muitos momentos onde você vai precisar dizer: Pai, que seja feita a sua vontade. Você talvez vai dizer: Pai, eu quero muito fazer isso, eu quero muito entrar nesse relacionamento, eu quero muito ter essa atitude, eu quero muito investir nesse algo, mas qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu quero fazer esse determinado curso, mas ele está em linha com os planos que o Senhor tem para mim. E eu acho que essa oração ela é muito oportuna, porque quando eu estou sujeito à vontade de Deus, eu não vou jogar tempo fora, mas agora eu vou ser mais assertivo, eu vou ser eficiente, eu vou ser eficaz. É interessante que, se você ler comigo Lucas capítulo de número 22, no versículo de número 42, aquele momento onde Jesus está diante de tamanha aflição, diante de tamanho desafio, ele sabia que ele tinha que ir para a cruz, ele sabia que esperavam coroa de espinho, furo do lado, humilhação, e ele diz assim: Pai, se podes ou se queres, passe de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aqui, quando a gente continua lendo os textos, não fala sobre o que Deus diz para Jesus, mas a gente pode chegar à conclusão de que Deus não mudou de ideia quando a gente vê Jesus indo para a cruz, quando ele morre e ele ressuscita. Jesus estava falando sobre a crucificação, algo muito pesado. Ele diz: Pai, será que não tem um outro jeito da gente solucionar esse problema? Porque o que a gente precisa lembrar, gente, é que Jesus, ele passou por aflições, ele estava aqui se identificando conosco, ele era um espírito, possuía uma alma e tinha um corpo, e ele sentiu todas as dores daquilo que você já leu, quantas chicotadas, os espinhos entrando na sua cabeça, e por causa disso, por causa dessa aflição, ele chega até a suar gotas de sangue, e é nesse momento que ele faz essa oração, fala: Pai, se dá, muda, mas independente de qualquer coisa, que seja feita a sua vontade. Eu creio que essa oração ela é muito importante e nós temos que fazer muito ela, não só para se colocar nessa condição de sujeição à vontade de Deus, mas porque a nossa alma e o nosso corpo precisa constantemente saber disso. É por isso que todos os dias, quando você acorda, eu mesmo gosto de fazer isso: Pai, eu tenho muitos planos para esse dia, mas que não seja feita apenas a minha vontade, que os planos do Senhor estejam acima dos meus planos. Eu tenho sonhos para realizar, eu tenho objetivos, mas eu falo: Pai, eu sei que os sonhos do Senhor são maiores, eu sei que os planos do Senhor são melhores, e é por isso que eu me coloco diante do Senhor. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa, ela vem do coração de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, ele já rascunhou todos os seus dias antes mesmo dos seus dias existirem, e essa oração de consagração nos coloca em um lugar onde a gente fala assim: Deus, você pode ser Deus da minha vida, eu estou aqui para fazer exatamente aquilo que o Senhor quer. No meio da nossa caminhada, a gente pode perder o foco, existem muitas coisas que vão se levantar. Lembra da parábola do semeador? Certa vez um semeador, ele começa a lançar as sementes, e um tipo de semente, ela começa a crescer, as coisas começam a dar certo, mas de repente os espinhos começam a crescer junto e sufocam. E a explicação dessa parábola fala que esses espinhos são as fascinações do mundo, são os desejos da carne,
que quando algo está dando certo, de repente ele vem, ele abafa e a pessoa se perde. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas eu conheço que ao longo do caminho perderam-se no propósito? Eles tinham um grande potencial de fazer algo ao Senhor. Quantas habilidades você olhava e falava, meu Deus, se eu tivesse esse tantinho de habilidade que essa pessoa tem, eu iria fazer muito para o Senhor. E essa pessoa repleta de habilidade se perdeu durante o caminho. Foram as fascinações, foram os espinhos, foi talvez a falta dessa oração de consagração, o tempo todo lembrando a sua mente e a sua carne, que você não serve ao seu propósito individual, ao seu propósito apenas natural, terreno, aquilo que a sua mente diz, aquilo que o seu corpo e a sua carne deseja, mas que você serve a um propósito maior. Eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, que ele diz que em nada tem a vida dele por preciosa. Quantas vezes ele mesmo usa a palavra doulos, dizendo que ele está na condição daquele que serve, na condição de escravo, escravo de Cristo, aquele que não tem, o direito de seguir as suas próprias vontades. Quando 1 Pedro 2,9 diz que nós somos comprados, a Bíblia ali não só está dizendo que você saiu do império das trevas, que você foi adquirido, mas ele também está dizendo que você não pode seguir as suas próprias vontades. E aqui eu tenho algo muito importante para você e a tarefa da nossa aula de hoje. Eu quero que você tire um tempo para de fato fazer essa oração de consagração. Eu quero que você tire um tempo para falar, Pai, eu não quero mais seguir os meus planos, eu não quero mais seguir as minhas vontades, eu quero viver aquilo que o Senhor me criou para viver. E uma boa dica é você voltar lá atrás, como você já aprendeu nos outros módulos, pega aqueles propósitos, pega aqueles planos, está lembrado lá atrás, onde você, se você fez, talvez você tenha começado por esse módulo, mas olha o nosso módulo de desenvolvimento pessoal. Você aprendeu a fazer uma trilha do sucesso. Você aprendeu a estabelecer um propósito, colocar as metas, colocar os objetivos, os pontos de reabastecimento para que você pudesse continuar. Pegue cada uma dessas coisas, cada um dos propósitos que você tem como objetivo de vida e comece a olhar e falar, Pai, será que essas coisas aqui estão totalmente alinhadas com a sua vontade? E eu quero te dar aqui, não é um bom conselho? Quando você orar e se você identificar que algum desses objetivos não estão em linha com os objetivos de Deus, jogue fora os seus objetivos para ficar única e exclusivamente com os objetivos de Deus, porque os planos dele sempre são os melhores planos. Espero ter edificado muito a sua vida, como essa oração muda a minha vida e agora, para tudo, vai tirar um tempo de consagração, fique o dia meditando nisso e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Seja abençoado na prática da palavra e até o nosso próximo vídeo.